Olá a todos e muito bem-vindos a mais um Cultura em Revista, nesta que é a nossa e a vossa casa. Estejam aqui em Portugal, no Brasil, pelo resto do mundo, agora também no canal 164 da Mel. Hoje vamos falar de livros, vamos falar de histórias, de palavras, de memórias, vamos falar com uma pessoa que eu já vou apresentar, que me emociona sempre que eu ouço e que é com muita alegria que eu a recebo aqui hoje. Eu tenho a enorme honra de ter aqui no estúdio hoje a Ana Sofia Brito, muito bem acompanhada pelo António Manuel Venda. Antes de mais, muito obrigada por estarem aqui, por terem aceitado este convite, porque não é todos os dias que podemos ter dois grandes autores algarvios aqui no estúdio. Obrigada a nós, Fátima, e ao canal Connect TV por nos receber aqui no teu programa Cultura em Revista. Muito obrigada. É um gosto. Sofia. Muito obrigado também. Então, atriz, autora, falamos de uma presença em podcasts, na rádio, prosa, poesia, narrativa, crónicas. Falamos também, porque também faz parte de ti, de artes de teatro, de artes circenses. Para quem não te conhece ainda e está-nos a ver em casa, quem é Sofia Brito? Ai. Tu começas logo com a pergunta mais difícil. Devia ter deixado para o fim. Mas eu devia ter trazido a minha psicanalista, a minha terapeuta, que ela responderia melhor do que eu. Profissionalmente, eu trabalho há 20 anos, 20 e tal anos com circo, foi o que eu estudei, circo e teatro, fiz muito teatro. Infelizmente na nossa região não dá para viver do teatro e portanto é muito mais fácil trabalhar para os turistas, não é? E para os turistas é preciso uma linguagem universal e daí que o circo seja essa linguagem universal, que tem a fisicalidade. Aquilo que eu faço é manipulação de fogo, artes marciais com fogo, dança de fogo, circo de fogo, malabarismo e portanto trabalho com fogo. Portanto, profissionalmente o que eu faço para viver é isso. Depois, obviamente, o rádio, os programas de rádio são uma coisa que eu faço muito intuitivamente e por amor. Eu não estudei comunicação, a minha formação é teatro e circo. Não estudei comunicação, mas gosto muito de comunicar e tenho vindo a desenvolver mais esse lado da comunicação e esta coisa de fazer entrevistas como tu, não é? É uma coisa que me alimenta muito, não é? Porque eu sou muito curiosa e faço isso, mas isso é uma coisa mais intuitiva, mais por amor, mais por prazer. E depois a escrita vai na mesma linha disso, não é? Então eu digo que para viver, para ganhar dinheiro, eu faço o circo e é aquilo que me sustenta. E depois tenho as outras artes que é muito mais por amor e portanto é muito mais interessante. E basicamente profissionalmente eu sou isso, estou numa editora que me faz muito feliz, que é a Onivá. Sou editada pelo António Manuel Venda, que se tornou meu amigo e que me dá uma grande confiança, porque quando tu trabalhas nestas coisas da edição de livros, tu vais conhecer um bocadinho melhor o mundo dos livros e da edição, e acho que há uma coisa que é o principal, que é tu confiares na pessoa que te edita cegamente, sabes que a pessoa quer tanto bem para o teu livro como tu, e portanto é isso, faz-me muito feliz, estamos aqui hoje para falar mais desta área e faz-me muito feliz que esteja na Onivá. Nós vamos falar, e principalmente hoje, desse último livro, mas já lá vamos chegar, isto apenas para contextualizar um bocadinho quem nos vê lá em casa, porque já não estamos a transmitir só aqui para a região, estamos a transmitir para todo o lado onde nos queiram ver e muitas pessoas não te conhecem, não sabem do teu percurso, que é fantástico, porque tu frequentaste o Chapitão, mas tu estiveste na Índia, no Brasil, por diversos sítios do mundo e de todos, o que é que trazes dessa tua vivência para aqui, para onde chegaste? Quanto mais saía, mais percebia que queria viver no Algarve. Bom, eu realmente com 17 anos terminei o 12º. Eu sou de dezembro e como tal eu comecei a escola mais cedo do que o normal. Naquela altura fazia-se essa estupidez de meter as crianças na escola aos 5 anos. 5 anos, sim. Portanto aos 17 terminei e eu já queria muito estudar teatro e circo já. Nessa altura já fazia malabarismo. Então fui para o Chapitão, que era a única escola de circo que havia na altura,
e, e realmente foi uma passagem hum, muito dura, porque eu era muito agarrada à família, mas não sabia, sabes, na cidade era completamente, achava que era uma rebelde e que ia conseguir tudo e que ia ganhar o mundo, era muito sonhadora e depois de repente a realidade puxa-te, né? Então eu fui e foi uma experiência muito dura, não são boas memórias. E pronto, e depois fiz faculdade em Coimbra e casei com um brasileiro, casei muito cedo, com 19 anos, e comecei a ir para o Brasil a viajar. E já cedo eu fiz a CAL, a Casa das Artes e das Laranjeiras, no Rio de Janeiro. Eu tinha 19, 20 anos, inscrevi-me na CAL, fiz uma ou duas aulas e descobri que estava grávida e voltei para cá. Então essa foi a primeira experiência. A Casa das Artes das Laranjeiras, quem não conhece, é uma escola de televisão e cinema no Rio de Janeiro, onde a maior parte dos atores da Globo fazem a sua formação, e portanto eu estava muito encantada com aquilo, mas de repente descubro que estou grávida. Não é? Tiveste de fazer uma E disse: pausa. não, mãe, eu liguei à minha mãe, não vais curtir, mas eu preciso de voltar para o pé de vocês. E voltei, e depois pronto, realmente fiz uma pausa e quis que a infância da minha filha fosse aqui no Algarve, perto da família, não por um capricho meu levá-la para longe, e realmente voltei para cá e fiquei aqui, e a hipótese daqui era fazer rua, então eu fiz rua, voltando às viagens, que foi o que tu me perguntaste. E depois mais tarde, quando a minha filha já tinha uma idade em que eu me podia ausentar, que não seria assim tão prejudicial, até porque eu fui para Barcelona e era perto. Fiz Barcelona, fiz a Movel, que é uma escola de teatro físico, e depois fui convidada para trabalhar na Índia 2 vezes, 2015, 2017. Não sei se foi antes ou depois, ou no meio disso, fiz a América do Sul. A América do Sul tem uma cultura muito forte em arte de rua e malabarismo, e é um sonho para qualquer malabarista atuar nas ruas. É uma cultura mesmo muito forte. É estranho dizer isto a quem não está dentro do mundo da arte circense, mas fazer rua na América do Sul, a Argentina, a Chile, até a América mais Central, o México, é o sonho de qualquer artista circense. Tem uma cultura muito forte, e portanto andei por ali a fazer essas brincadeiras, mas como tinha a minha filha cá, nunca me ausentava por longas temporadas, a menos do que agora, depois da pandemia. Vivi 1 ano e meio no Brasil, já levei a minha filha comigo, então já pude ficar mais tempo. Vivi no Brasil precisamente também para me aprofundar nesse estudo, apesar de eu saber que o meu tempo de entrar no mundo do teatro mais a sério passou. O amor que eu tenho pelo teatro não passou, e apesar de eu viver numa região e priorizar viver aqui pela minha família e pelos meus amigos, viver numa região pobre em teatro, eu não deixo de querer conhecer mais. Então agora voltei ao Rio de Janeiro há pouco tempo, fiquei lá 1 ano e meio, voltei para a CAL, fiz um curso na CAL, Stanislavski, e ao mesmo tempo estava a fazer o tabelado. O tabelado não é tanto televisão e cinema, o tabelado é mais teatro mesmo, né, que é a escola da Maria Clara Machado, e passei lá esse 1 ano e meio no tabelado e conheci atores incríveis, pessoas incríveis, e fui muito feliz. Mas eu sou mesmo mais feliz é aqui. E a escrever. E a escrever. E Sim, durante sim, a toda escrever. essa experiência tão grande que tu tens, tão rica, certamente, nunca deixaste, e ler foi sempre uma coisa muito importante para Sempre, ti. sempre. Se isso ler. Eu Quais é que vivo, foram as tuas referências sim, eu vivo muito da fantasia. literárias? Eu vivo muito da fantasia. Ah, Voltando aqui um bocadinho à minha terapeuta, que eu não consigo desligar dela, ela diz muito que eu faço isso para fugir da realidade, que há qualquer coisa na realidade que eu não suporto, e então eu refugio muito na fantasia. E eu gosto mais dos livros, eu gosto mais de ler do que ver filmes ou séries, porque eu gosto de ser eu a criar, Criar. não é? Então eu crio as ruas na minha cabeça, eu crio aquela cidade na minha cabeça, e é isso que a leitura me traz, ir para o mundo da fantasia, porque a realidade interessa-me muito pouco. A realidade para mim é uma coisa muito fria, muito material, muito pouco emocional. E isso de facto não me interessa muito. E desde muito pequena, porque o meu avô lia muito, o meu avô tinha uma biblioteca em casa, um escritório, biblioteca, Tão bom. e eu via-o a ler, e tipo, eu queria ser o meu avô, estás a ver? Tipo, eu quando era criança, eu queria ser o meu avô. O meu avô era artista, trabalhava com madeira, andava sempre com as mãos todas sujas, cheias de serradura, e eu ia lá e sujava as mãos também para ficar suja de serradura, e depois às vezes metia-me debaixo do carro a fazer de mecânico. Eu queria mesmo ser o meu avô.
E depois à tarde, depois do almoço e tal, ele sentava-se a ler e eu queria também ser essa pessoa que me sentava a ler. E comecei muito cedo, e quando começas muito cedo, desenvolves um grande amor por aquilo. E por isso mesmo eu nunca achei que ia ser escritora, nunca me arriscaria na escrita, a não ser através de um convite que foi como aconteceu, ah, do José Centeio, do jornal Sete Margens, para onde eu escrevo, que ele viu uma entrevista minha, mais ou menos como estamos a fazer agora, para a Faculdade de Comunicação de Leiria, e enviou-me um e-mail a dizer que gostou do que eu falei, se eu não queria passar isso para crónicas. Mas perdi-me da pergunta que tu me fizeste. Retoma-me ela. Eu sou assim, eu perco. E é mesmo assim que funciona. E é por isso que. Da leitura, lembrei-me. Da leitura das tuas referências. Quais são as referências que partiram, talvez, também um pouco aí do que começaste a ler na casa do teu avô, não é? Olha, Guilty Pleasure. Eu li As Brumas da Avalon, né, quando era mais novinha. O Paulo Coelho, viajava imenso. E rapidamente passei, o meu avô ia muito aos russos, a literatura russa, então eu sem perceber nada daquilo, sei lá, pá, aí com 15, 16 anos, eu já li os Cadernos do Subsolo e o Lobo das Estepes e coisas que eu não entendia, mas tipo, o não entender dava-me prazer, até hoje eu gosto disso. É por isso que às vezes eu gosto do surrealismo um bocadinho, porque eu não percebo nada do que é que está ali, mas alguém escreveu aquilo e para alguém isto faz sentido. Então eu fico muito curiosa, tipo, que isto faz sentido. Então às vezes ler livros que a gente não entende também são um prazer muito grande, um prazer de tipo, espera aí, há alguma coisa que eu preciso de entender que eu ainda não entendi. E apesar de eu se eu adorar os realistas e neorrealistas, para mim é realmente o que eu mais gosto, mas quando as minhas referências então serão Hermann Hesse muito, eu li tudo do Hermann Hesse, eu viajava imenso. Aqui o António, isto não se diz publicamente, o António não gosta muito do Hermann Hesse, eu sou louca pelo Hermann Hesse, e depois sim, o Ana Karenina, e depois Tolstói, Dostoiévski. O meu avô infelizmente tinha um problema qualquer contra a literatura portuguesa e não tinha literatura portuguesa na biblioteca, era um preconceito, e portanto não comecei por ler, mas depois mais tarde sim, claro que sim, literatura portuguesa, e hoje sou fascinadíssima. Depois obviamente li muito também o Jorge Amado e a literatura brasileira, eu adoro regionalismos, Guimarães Rosa, estás a ver? Adoro o próprio Miyakoto, que é o mais famoso assim das linguagens inventadas. É muito. E eu agora estou a reparar que só falei de homens e isso frustra-me. E há realmente grandes mulheres, por exemplo, a Virginia Woolf e a Clarice Lispector, já está. Lá está. A Clarice falas muito quando dás entrevistas. Sim, a Clarice. Aliás, o meu podcast chama-se O Direito ao Grito, que vem de um livro da Clarice que diz porque há o direito ao grito, eu grito. Mas lá está, a Clarice é uma que eu leio o livro e não entendo metade daquilo que lá diz, mas na mesma me seduz muito. Acontece o mesmo com a Virginia Woolf. É difícil às vezes de entender, na mente delas mas haveria qualquer coisa que nós o famoso fluxo de consciência, né? Mas sim, alcançar, e pronto. E agora, atualmente, a nossa Lídia Jorge, fantástica, o último livro foi, eu sei que isto é clichê porque toda a gente adora aquilo, mas não tem como não adorar. O Misericórdia foi realmente um livro que me prendeu. Eu não conseguia dormir. Eu vivia no Brasil quando comprei, vim no Natal aqui, comprei o livro para o Brasil e eu tipo simplesmente acho que fiquei 3 dias assim a ler o livro, nem dormi, era assim muito, li-o com muita ansiedade porque é um livro belíssimo e maravilhoso. O António é uma referência para mim também. Gosto muito dos livros do António. Infelizmente não conheço poucos porque há uns que já não estão em catálogo, mas que poderão vir em segundas edições, e é um tipo de escrita que eu me familiarizo, que eu gosto muito e que às vezes até tento, isto não se diz, mas eu digo coisas que não se dizem, tento às vezes até copiar, apanhar assim uns truques de linguagem e tento trazê-los para mim, para a minha escrita, porque acho que enriquece muito. Não sei se consigo ou não, mas já há ali umas coisas que eu capto. E portanto, inspiração, sim, as referências são... Vais beber daquela... São muitas. Beber daquela água, fonte. daquele vinho. Eu gosto muito de falar de livros, isto para mim é um entusiasmo muito grande e acho que devíamos fazer justamente mais programas sobre isto, porque eu era um bocadinho como tu.
quando era miúda. Eu li obras que na altura até ainda não tinha idade para perceber e que voltei a reler mais tarde. E revejo-me muito nisso que tu dizes, porque quantas desilusões de ver filmes feitos de livros que eu tinha lido e aquilo não era nada do que eu tinha imaginado. Aquela personagem não era assim que eu tinha visto as coisas. E hoje em dia isso não acontece já muito, não é? E eu quero passar ao teu livro, mas quero só aqui falar um bocadinho disto, porque temos muita coisa boa que veio com esta era digital, não é? E agora temos inteligência artificial e temos o chat GPT e temos tudo mais. E o que é que aconteceu aos miúdos que já não leem? E que eu acho que não se dá a devida importância ao quão importante é são esses hábitos de leitura que deveríamos ter sempre desde novos, depois na nossa formação e na nossa vida, para tudo, não é? Até para o nosso cérebro. Portanto, Eu ontem à noite estava a ter esta conversa com um amigo meu. Ele estava-me a dizer: "Epá, quem viveu os anos." E isto eu sei que há pessoas, o meu próprio pai às vezes me diz: "Sofia, para com essa conversa." Porque a gente tem que se adaptar aos dias que vivemos e não podemos ficar presos a uma coisa que não existe. Mas quem viveu os anos, ele é um pouquinho mais velho, então ele estava a falar, quem viveu os anos 80, os anos 90, olha para isto, para o que nós estamos a viver agora e, e fica com um sabor amargo na boca. Eu acho que precisamente por causa disso. As relações humanas estão-se a perder, a relação social. E lá está, também isso, também o tempo do ócio, o tempo do prazer, de tu poderes contemplar. Já ninguém contempla. Eu ontem à tarde fui passear com a cadela para o meio do mato, que eu vivo no mato, e quando eu dei por mim eu estava tipo a conversar com aquelas ervas mortas, que o homem capinou aquilo lá do terreno, e o vento batia e eu tipo estava numa conversa com essas ervas mortas. E é uma coisa que eu pensei, tipo, eu preciso fazer isto todos os dias, porque eu acabei de perceber que estava a descansar um pouco. Né? Estava a dar atenção a outra coisa que não à minha loucura. E isso é muito importante. Já não existe essa capacidade e vamos chegar lá. Não existe porquê? Porque é que a gente já não sociabiliza e porquê que a gente já não lê? E há uma resposta só. É que a tecnologia vem-nos fazer muito bem. Obrigada à tecnologia, obrigada à ciência por todo o conforto que nos traz. Mas por outro lado, roubou-nos muito a humanidade. As pessoas já não vão jantar a casa umas das outras, não é? E não é só porque está mais difícil a vida financeira e economicamente, não é? Não é só por isso. É porque realmente as pessoas não têm mais vontade, porque elas sentam-se à frente da televisão, têm Netflix, HBO, telemóvel? Exatamente, eu ia chegar lá. E depois tem os telemóveis e as redes sociais. Eu saí das redes sociais, acho que foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Tive ali uma semana de ressaca, tipo, ai, como é que eu sei agora o que é que está a acontecer? Como é que eu vou agora dizer às pessoas que saiu um novo livro? Tipo, não interessa, isso não interessa. Os teus amigos estão lá, na mesma. Se eu quiser dizer, olha, malta, saiu aí o Albufeira, a apresentação é no dia tal, aparecem. Quem aparece são precisamente os mesmos, se eu tiver rede social e se eu não tiver rede social. Então, isso veio estragar muito. Porquê? Porque os neurocientistas estão todos a falar do mesmo. O nosso cérebro está a ficar preguiçoso. E isso traz muito perigo. Porque nós não conseguimos mais pensar pela nossa cabeça. Isto também é uma conversa que já está farta de ser dita. O algoritmo busca aquilo que te acontece. Por exemplo, eu, quando fui a Gaza, eu ainda tinha o Instagram. E quando estava a acontecer a cena de Gaza, da flotilha e tal, eu estava muito interessada naquilo, muito engajada naquilo. Então o meu Insta era só Gaza, Gaza, Gaza. E eu estava numa conversa com a minha filha e disse, já viste da flotilha e tal, e não sei o quê. E ela, obviamente, tem 19 anos, ela não está engajada, não estava, infelizmente. Depois eu converso com ela e ela aceita muito bem, mas e ela disse, não estou a perceber o que é que está a acontecer. E eu expliquei-lhe, mas o teu Instagram não dá o mesmo do que o meu? E ela disse, mãe, não, os Instagrams não são tipo um canal de televisão que dá para todos a mesma coisa. E isso afasta-nos não só da leitura, como foi a tua pergunta, mas afasta-nos uns dos outros. E isso é tremendamente triste, tremendamente triste. Nós já não conseguimos olhar uns para os outros e já não conseguimos criar intimidade. Porque tu, para criar um laço de intimidade, um laço de relação com alguém, tu precisas de estar perto. E as pessoas já não estão perto. Temos uma reunião, bora fazer por telefone. Pronto. Bora fazer por mensagem. E tudo isso está-nos a afastar. E eu tenho muita pena de que, obviamente, as gerações mais novas já não leiam, mas as mais velhas também deixaram de ler. Quem lia, havia pessoas que liam muito, que também deixaram de ler com esta questão do vício.
E é o que eu te estava a dizer, é uma coisa que é criada para nos viciar, a gente não consegue sair daquilo. A dopamina, e tu estás a tomar uma droga, e tipo, é uma droga, e tu não dás cocaína aos teus filhos. Ou não deves dar, não sei. Mas tu não dás cocaína aos teus filhos, mas depois deixas os teus filhos na internet e à frente dos ecrãs. E desculpem-me o pessimismo, estamos estragados. Não é pessimismo, eu partilho um bocadinho dessa ideia e acho que é a realidade, mas por isso é que importa continuarmos a fazer, como tu fazes, apresentações dos teus livros, falar com as pessoas, conversar com as pessoas, porque nem tudo pode ser, lá está, uma conversa via Zoom, uma chamada no WhatsApp, não é? E tu sempre foste, desde que conheces, uma voz muito ativa também na divulgação. E, porque nós temos muita coisa boa aqui no Algarve, não é? Em Portugal inteiro, pelo mundo Felizmente. inteiro, mas e a última vez que estivemos juntas falávamos sobre isso, da dificuldade que é mostrar, por vezes, não é? A literatura, a poesia, como tu dizias então, complicadíssimo. Qual é o teu maior desafio? E esse livro que vamos falar agora a seguir é o teu quinto livro, se eu não estou em erro. Sim, o quinto, sim. Portanto, tu continuas a. Eu faço porque me faz bem e porque tenho um editor que me edita e que valida, não é? E faz-me bem. E faz-nos bem, porque se não existirem. Faz-me Não muito é? bem. E ontem eu falava com o Guilherme Limão, que é o Que é o ilustrador ilustrador. desta história, e ele estava-me a dizer o que é que ele falou. Ele estuda psicologia, ele estava a falar da escrita refletiva. Se eu estiver enganada, perdoem, mas eu acho que é a escrita refletiva, que é a pessoa escrever muito sobre as emoções, uma escrita muito confessional e não sei o quê. Eu não tenho isso de todo. Eu utilizo a escrita também muito para observar os outros, como eu tenho uma memória muito má, infelizmente, ao escrever eu fixo as coisas, não é aquela coisa de quando estás a estudar para um teste, escreve, que fixas. E isto é uma maneira de eu fixar as coisas que eu vou vivendo, que eu vou vendo, que eu vou apanhando. A escrita é muito isso para mim. E depois é um prazer, é prazeroso. Quando tu estás ali naquele processo, e tudo é prazeroso. A ideia, quando tu tens uma ideia e depois mesmo o processo, estás a escrever e veres e ires, sei lá, comparando frases, vendo como é que tu formulas uma frase. Eu atrapalho-me muito nas concordâncias. Nunca sei concordar os verbos, nunca sei, isso é uma coisa horrível. Mas pronto, para isso tenho o meu editor Eu que me gostei muito ajuda. de uma coisa que eu li que tu escreveste uma vez, ou falaste numa entrevista, do cão com pulgas. Da tua. De Sim. gostares de falar das coisas como elas são. Sim, claro. É lá isso, é não romantizar, apesar de Não é? Que eu. tu disseste, se eu vir um cão com pulgas com fome. É dele que eu vou falar e não da lua que está por cima dele a Exatamente. brilhar. Olha, rimou, pronto. Ahm, mas é precisamente isso. Eu sou muito. A minha cabeça é muito romantizada, eu gosto muito de estar na fantasia e achar que é tudo muito melhor do que é. E como a realidade não é, eu fecho-me dentro da cabeça para poder viver essa magia toda. Mas depois na escrita, a minha escrita é muito isso, é aquilo que eu observo, é aquilo que eu vejo, é aquilo que eu vou dizer. E perdi-me novamente. A pergunta era sobre a divulgação, sobre a dificuldade da divulgação, era isso, não? Passava por aí, mas podemos focar-nos agora então aí nos histórias da nossa gente, até porque o António tem estado muito calado. Eu ia lhe pedir para ser ele a falar agora Por sobre, isso é sobre que o eu livro. iria dizer então histórias da nossa gente, e antes de tu falares um pouco da concepção do livro e de onde é que surgiu a ideia, mas António, por que não apresentarmos então este livro lá para casa? Bem, eu tenho estado calado porque era o meu papel era estar calado enquanto a Sofia estava a falar. E antes de falar deste livro e algumas outras coisas, já se percebeu que a Sofia é uma extraordinária comunicadora. A Sofia não usa na comunicação dela uma palavra que é muito habitual na comunicação, em Portugal, se calhar noutros países, que é o a. Pronto, não para fazer tempo e porque as pessoas têm, como eu estou agora a fazer as pessoas têm que às vezes parar para pensar, e a Sofia tem uma fluência que é fora de comum. E, portanto, é uma grande comunicadora, e acho até que, ela se falou do Guilherme, que é o Guilherme Limão, que é o ilustrador deste livro, Albufeira, Histórias da Nossa Gente,
que se apresenta como artista multifacetado, não é? A Sofia podia apresentar-se como artista Sim. multifacetado por tudo o que tivemos aqui a falar. Hum. Só que talvez onde eu veja a Sofia, eu sei que ela é muito boa com o fogo, no teatro, na declamação. Eu não gosto da palavra declamação, mas quando é para dizer poesia, talvez entre ela e o Pedro Lamares não encontramos assim outras duas vozes em Portugal que sejam tão cativantes a dizer poesia como os dois, que até têm uma relação de aprendizagem Somos amigos. na questão da poesia, além de serem amigos. Uhum. Mas a Sofia, utilizando a questão da artista multifacetada como o Guilherme, que ilustrou o livro, talvez na comunicação e na escrita seja a grande exuberância da Sofia. E este livro, Albufeira, é o quinto livro. A Sofia creio que escreveu 6, porque ela me tenha dito não terá escrito mais nenhum, porque ela tem um romance admirável de uma viagem pelo mundo que deverá sair em breve, que é a sensação ao ler-se essa história que nós gostaríamos de ter vivido também aquilo. E se calhar há pessoas que viveram parecido, até mais, muito mais, mas é um romance, um pequeno romance admirável, que talvez se siga este Albufeira. O Albufeira, sendo os livros da Sofia, ela tem 2 livros publicados de poesia e tem 2 conjuntos de crónicas que não são livros do Algarve. O Algarve está lá, mas são livros universais. Como é universal o Albufeira, que é um livro muito mais ligado, não até ao Algarve, mas à Albufeira, concretamente, obviamente. Estão aqui 25 histórias, são casos, pessoas de outro tempo, e quase podíamos, a Sofia falou de escritores russos, pegar uma frase de um escritor, de um dos que ela falou, russo, que é: se queres ser universal, começa por pintar a tua aldeia. A literatura não deve ter regras, mas esta frase, que é uma frase com impacto, tem verdade aí. E muitas vezes os escritores, em Portugal, por não serem de Lisboa, pagam um bocadinho, ou porque são de outras terras, e Portugal é duro por vezes com as suas pessoas. Através de outras pessoas que obtêm mais poder, mediatização e tudo isso, e gostam muito de ridicularizar os outros porque não são como eles. E no caso deste Albufeira, podíamos aplicar até aquela frase. A Sofia não precisa de querer ser universal, porque já é universal, mas aquela frase: se queres ser universal, começa por pintar a tua aldeia. Não foi pela aldeia, cidade, Albufeira, que a Sofia começou a publicar, mas este livro dá-lhe, como é que eu hei de dizer? Se a Sofia é uma grande escritora portuguesa, isso é inegável. Os livros dela mostram. Este Albufeira não sai dessas características, mas situa a Albufeira. Ela vai estar muito associada à Albufeira, e bem, no futuro, sendo uma voz muito importante da literatura portuguesa, e acreditamos que um dia possa ser até fora de Portugal, mas estas histórias ou seja, há muitos livros da nossa terra, não interessa qual, mas isso há centenas, milhares, em Portugal e noutros países. E esta é uma joia da Albufeira. Talvez a Sofia venha a fazer mais 1 ou 2 com estas histórias, mas eu acredito que este livro vai marcar muito ou seja, o ano passado, quando foi o ano passado não, este ano, ainda estamos em 25, o 10 de junho, foi no Algarve, não foi? Em Lagos. Portanto, para o ano não vai ser no Algarve, mas num dia qualquer há de ser. Eu acho que a Sofia podia fazer o discurso do 10 de junho, que é só sempre um convite para uma personalidade da zona. Este ano foi a Lídia Jorge. Deixava já aqui a sugestão para ir a Sofia, uma escritora importante do Algarve, E que já foi provavelmente. reconhecida pela Câmara Municipal também em Sim, 2021. mas podem se não estou em podem erro. escolher Faro ou Tavira. A Lídia Jorge não é de Lagos. Uhum. E
Eu estava a ver a Sofia a fazer o a discurso fazer do o 10 de discurso. junho em 2028, 29, porque entretanto tem que fazer fora de Portugal até, e no Norte, e não sei o quê, mas quando voltarem ao Algarve, obviamente, eu estava a ver a Sofia a fazer porque é uma escritora muito importante do Algarve e portuguesa. O Albufeira é um livro, tem, como editor, vem das histórias que iam aparecendo muito rapidamente e tinham que ser editadas muito rapidamente. São 25 histórias de um outro tempo que não é este agora, de uma outra Albufeira. E o que é que acontece nessas histórias? Que a Sofia ouviu de pessoas, falou com, não sei, dezenas de pessoas, muitas contaram-lhe histórias que a Sofia não pôde utilizar no livro porque não a não a Porque eram sobre o agradaram, padre. pronto, ou isso, eu nem ia por aí, se calhar não, Imagino mas a tua todas pesquisa. estas histórias têm, não são histórias extraordinárias, as 25, mas é curioso que todas elas, na narrativa da Sofia, nós vamos lendo, queremos saber o que é que aconteceu, o que é que se passava, mas há ali uma certa normalidade que nós sentimos. Mas há um ponto de cada história em que há uma surpresa extraordinária da escrita que nos diz, cara, às vezes é na última frase. E isso é tocante até ao lermos o livro. Este livro é um livro de histórias muito normais que são transformadas em extraordinárias há uma linha, há ali uma ou duas linhas que de repente nós dissemos, estamos aqui perante uma história que vamos recordar. E eu recordo-me destas 25 histórias, posso confundir alguns personagens, mas eu não queria dizer isto, porque a Sofia é uma escritora portuguesa de topo, mas por este livro, que não lhe tira isso, até a faz ser ainda mais, Albufeira tem um livro que é uma raridade, não há muitas terras que tenham assim aquele livro que se diga, há aqui, podia dizer Manuel da Fonseca, ou nem vou para aquele exemplo que até nem foi aproveitado durante algum tempo e agora é de Saramago, Convento de Mafra, Memorial, essas coisas. Não é por aí. Mas há muitas terras e não é importante que uma terra tenha um livro que se associe a muitos. Mas este é um livro de uma dignidade muito grande para uma terra e eu sei que vai ficar. Quando estivermos cá, se isto não tiver desaparecido tudo também, este livro vai estar como algo muito importante da Albufeira, Para a tenho a Albufeira. certeza. Que foi uma coisa que começou com uma conversa tua com o ilustrador, não é? Justamente sobre isso, como é que era a Albufeira da vossa infância, ou então ir um bocadinho mais atrás, como é que era a Albufeira dos vossos avós. E é muito importante trazer isso um bocadinho também para hoje em dia, quando muita gente só conhece a Albufeira e a Albufeira está tão massacrada, não é? Principalmente na comunicação social, e talvez também possa ter essa importância de relembrar o que era a Albufeira e as suas raízes, não é? De pessoas simples, mas que lá está, mas pessoas extraordinárias são pessoas simples muitas vezes, não é? Não, as pessoas simples são as mais extraordinárias. Uhum. O problema é que nós muitas vezes, nestes enganos da língua portuguesa, confundimos muita coisa e nós confundimos simples com vulgar, né? E o mais difícil realmente é encarar a vida com simplicidade. E isso é tão difícil que se torna tão valioso e tão diferenciado. E sim, este livro surge de uma conversa minha com o Guilherme. Eu li um livro que não era assim, era um livro de entrevistas, não era ficcionado. Um livro de entrevistas de uma querida amiga, a Maria Helena do Carmo, em que durante a pandemia ela ia à casa das pessoas recolher histórias, era da cidade de Lagoa Antiga e tal, e eu fui à apresentação, levei o livro para casa e passei a tarde a ler e eu disse,
eu tenho que fazer isto com Albufeira, tipo. Mas eu queria ficcionar. Em primeiro lugar, porque eu acho muito oportunista e abusivo. Nós agora fiz para nós é abusivo e oportunista nós identificarmos as pessoas, ou seja, eu acho que é quase pornográfico, sabes, essa questão de sensacionalista, de falar daquela pessoa, quem é. Depois as pessoas têm família, as pessoas têm a sua intimidade e eu não queria entrar por aí. Então eu queria pegar nas histórias, ficcionar, mas obviamente estas coisas aconteceram, de facto. E essa foi uma ideia, e por aquilo que tu falaste, Fátima, é muito importante nós irmos realmente à essência. Quem sou eu? O que é que me está nos genes? De onde é que eu venho? O que é que o meu trisavô fazia? O que é que o meu bisavô fazia? A minha bisavó? E para saber isso, como é que nós chegamos aqui? É facto, não, quer dizer, isto nem sequer é polémico, que a Albufeira bateu no fundo do poço. Vamos ver como é que as coisas correm daqui para a frente. E eu não estou a falar de política, atenção, não me interpretem mal. Eu acho que os albufeirenses têm culpa, não são só os políticos que têm culpa, e às vezes um político quer fazer coisas e não consegue. E a Albufeira foi entregue a um mundo, a um submundo que a destruiu. E portanto nós estamos realmente com essa conotação. Mas eu ainda me lembro de uma Albufeira diferente, ainda me lembro de uma Albufeira em que toda a gente sabia onde é que toda a gente estava, em que nos encontrávamos todos naquele sítio, em que passávamos o verão inteiro na praia, no meio dos pescadores. E quando eu falei com o Guilherme para fazer esse livro, nós somos primos, não é? Portanto passámos uma infância juntos, apesar dele ser quase uma década mais novo do que eu. E quando eu tive esta ideia deste livro, era para fazer sobre mais ou menos as nossas gerações, e bora escrever sobre pronto, e ao mesmo tempo tendo essa ideia do livro da Maria Helena, pensei, não, se nós fizéssemos era da malta de antes. E pronto, e para fazer isso eu falei com o António sobre a ideia, o António gostou da ideia, eu fui à Câmara, a Câmara apoiou-nos, o Presidente Rolo, a Carla Ponte, apoiaram-nos neste projeto. Eu disse, então, bora fazer. Comecei a entrar em contacto com os lares, fui aos lares, ouvia aquela gente toda, pedia permissão, gravava, ia para casa ouvir aquelas histórias e pronto. E daí que surgiu este livro. Algumas pessoas que o leram que não são da Albufeira, por exemplo, o José Centeio, que é o meu editor do Sete Margens, ele, por exemplo, leu e fez um comentário ao livro, lá no próprio jornal, em que ele diz que estas histórias, e é uma coisa que o António já me tinha dito, que estas histórias podem ser de qualquer cidade. Há muitas pessoas que se vão identificar porque são histórias que acontecem em todas as cidades têm as suas coisas, né? E portanto é muito fácil a gente identificar estas coisas. Portanto é um livro sobre a Albufeira, que eu retirei de pessoas de Albufeira, mas que eu acho que acontecem em todas as cidades. Eu ia pedir, não sei para que câmara é que podemos mostrar aqui o livro lá para casa. E estavas a falar então do antigamente, não é? Quando falamos da Praia dos Pescadores, e eu gosto tanto da capa do livro, porque já não vemos isso, não é? Existem muito poucas praias, aliás, onde ainda conseguimos ter essa azáfama, não é? Dos barcos, das redes, de tudo isso. Como é que depois foi surgindo? O que é que era primeiro? Tu escrevias, ele ilustrava? Como é que foi esse processo de Nós fizemos concepção? isto a contrarrelógio. Eu tive a ideia, esta minha coisa muito impulsiva, tive a ideia, falei com o António disse que a ideia era boa, eu fui à Câmara falar com o Presidente disse que sim, que apoiava, e era para ser apresentado no Dia da Cidade, que era em agosto, e nós estávamos em março, por aí. Mais tarde. É muito mais tarde, abril. Foi menos tempo. Março, abril. Então nós tivemos muito pouco tempo. Isto, as pessoas que não estão familiarizadas com a questão de escrever livros,
tipo 3 meses é uma coisa quase impossível. É de loucos, pronto. É só uma pessoa realmente O Guilherme impulsiva. ilustrou depois das histórias Sim, terminadas. sim. E então, como estávamos um bocadinho a contra-relógio, eu fui aos lares, eu ia aos lares, ia a um lar por dia, eu ia a esse lar, voltava para casa, ouvia as histórias, escrevia, mandava para o António editar e mandava para o Guilherme ilustrar. No dia a seguir ia novamente a outro lar, quando voltava fazia as histórias e fui fazendo assim. E as ilustrações vêm depois, porque o Guilherme não foi comigo aos lares, portanto não ouviu as histórias na primeira pessoa e fez através das ilustrações, bem como a edição. E foi feito em tempo real. Não foi tipo escrever o livro todo e mandar para a edição ou mandar para o Guilherme. Não. Foi Era impossível fazer. Fazer O assim. tempo era muito curto. O Guilherme teve acesso às histórias finais e fez as ilustrações que são maravilhosas. maravilhosas. E que estão, ou Mas- estiveram em exposição também. Estão ainda. E que estão também disponíveis para quem quiser adquirir, não é? Também gostava de referir isso aqui, porque eu vi Sim. algumas e são obras fantásticas. No Instagram, Limão Studio. Só que para fazer num tempo tão curto, eu disse à Sofia, uma história está acabada, vem para mim. Eu creio que a Sofia se esgotou a escrever o livro, foi tão rápido. Isto não é fácil de fazer. É como aqueles. Eu faço sempre a analogia com os discos, os álbuns de grupos, de cantores, de cantoras que nós gostamos e que têm assim 2 ou 3 canções que são fantásticas e depois é para encher. Tem que ir dar os concertos, não podem ir com 3 canções. Também há casos mas são muito raros, que nós gostamos daquele grupo e dizemos, "Epá, todas as Todas canções são do fantásticas", mas é princípio muito ao raro, fim, sim, aquilo é para encher. E nos livros, nos livros de contos, até em poesia, há muitos casos de livros com grandes contos, grandes poemas, depois é para encher. E este livro aconteceu numa vez que não publicámos por determinadas razões, não sei se vamos publicar, uma autora não do Algarve, mas radicada no Algarve, que escreveu 100 histórias de mulheres, 100. E é incrível. Ainda não publicámos, não sei se vamos publicar. São todas fantásticas, é muito difícil num livro de 100 histórias do mais variado tipo de mulheres, de idades, de maneiras Não de ser, repetir a de história, né? não é não repetir, não repetir é uma coisa. Serem mas todas do mesmo é que são todas nível, não é? muito apelativas, isso é muito difícil. Aqui são 25 e podia haver aqui 2 ou 3 um bocado para encher. E não. Nós também não deixaríamos passar, eu acho que a Sofia escrevia mais uma, mais 2 e conseguia-se, mas não houve o caso. As histórias são todas muito cativantes. Isso é pegar nos livros de contos que se publica, muitas vezes as pessoas vão escrevendo, reúnem, juntam os contos e aquilo no fim está o livro. E nós notamos muita diferença. Este livro não tem isso. Não é o único livro, isto não é o fenómeno que agora apareceu no mundo em que todas as histórias são fantásticas. Também há outros, mas é uma realidade que as 25 histórias são extraordinárias, são tocantes, são algo que nós não saímos delas. Agora, para fazer num prazo tão curto, eu sei que a Sofia, como disse, se esgotou a escrever. Obviamente, não havia hipótese de não se esgotar. Elas teriam que vir para serem editadas no dia e enquanto a Sofia está a escrever outras, já até era a primeira, a segunda, a terceira, todas finalizadas, senão depois não temos tempo. E, portanto, foi um processo um bocadinho diferente do que até acontece em literatura, que vem um livro, mas isto é assim uma E o que é facto é que em odisseia. setembro o livro estava cá fora, na UC, na Bertrand. Sim, fizemos uma pré-apresentação, eu chamo pré, porque não pudemos lançar no dia da cidade como tinha sido acordado antes por questões óbvias, que para mim não eram tão óbvias, mas que me disseram que eram questões óbvias e a gente respeita isso. É porque é eleitoral. É porque é eleitoral, Claro, exato. é, tudo se baralhou nessa altura. Mas não me foi dito antes, foi-me dito já perto, então o livro estava feito e fizemos uma pré-apresentação na Casa das Palavras, em Monchique, e sim, saiu para as livrarias e agora estou à espera de marcar a apresentação em Albufeira. Disseram-me que quando
o novo presidente tomar Tomar posse posse. e tiver tudo organizado, que vamos ter uma data. Gostava muito de já ter uma data aqui para Acho que já dizer, tomou posse. para dizer às Portanto, pessoas, dia 3. ainda não. Pensei que já tinha Não é? sido também de um bocadinho fora. Mas assim, mas fica aqui então já. E pronto, gostava muito de ter uma data para dizer às pessoas. Uhum, claro. Não tenho, mas pronto, mas há de sair. Disseste há pouco que não tens redes, mas não é por isso que não vamos encontrar o teu livro, não é por isso que não vamos conseguir Onivá. adquirir o teu livro. Ahm, Tu vais estando também então na guia, na FNAC da Guia, não é? Com o teu podcast, vais escrevendo as tuas crónicas, por isso a Sofia está sempre perto de nós para podermos ouvi-la, para podermos lê-la, para podermos saber aquilo que tens, não é? Então, para nos transmitir, para nos dar. E este livro, como eu disse, está aí, é procurá-lo online. Qualquer Bertrand Hoje em ou dia há na muita UC gente que vai à UC encontra-se online, mas eu livros. gosto de ir à livraria porque Mas gosto qualquer daquele. livraria Bertrand, se procurar, eles têm Gosto livros. de folhear, gosto de mexer, gosto de livros. Nós estamos a chegar aqui ao final. Eu entusiasmo muito e havia tanta mais coisa para falar. Eu tinha muito mais para conversar convosco. Convidas-me para a semana outra vez? Mas acho que sim, acho que isto vai merecer e o António disse que temos talvez então aí um romance que vai ser lançado também, por isso Sim, a Sofia tem um romance admirável, fica aqui curto, combinado que e que, como eu disse, nos faz dizer, eu gostava de ter vivido isto. Isso é bom quando se lê. Fiquem atentos no início do ano. fica aqui e fica virá. prometido, fica aqui a Começa em combinado que vamos, Albufeira e vamos acaba estar em aqui Albufeira. novamente. Pronto, já disse também, mas vai para muitos sítios. Então, eu quero agradecer a vossa presença aqui. E queria terminar a perguntar-te, tu dizes que eu comecei com uma pergunta difícil, mas eu também li algo que tu escreveste. Se queremos saber para onde vamos, temos de saber de onde viemos. Para onde é que vamos? Para onde é que vai a Sofia? Outra pergunta tão difícil quanto a Para primeira. encerrar. Para onde é que eu vou? Eu estou a procurar ir cada vez mais à essência para conseguir cada vez mais ir ao encontro das pessoas. Tenho muito medo, estou apavorada, eu confesso. Eu estou apavoradíssima com a atualidade. Não sei se em outros tempos foi assim, porque eu não vivi outros tempos, só posso falar do meu. Ou fui eu que despertei, ou o mundo realmente piorou. Pode ser que o mundo já fosse mau e eu estivesse a dormir e agora acordei. E portanto, eu sei muito mais, é como diz o Régio, eu sei muito mais para onde não quero ir do que para onde vou. Mas sem dúvida nenhuma que estou muito, muito, muito apavorada de ir sozinha. Eu não sou um ser solitário e às vezes parece muito que eu estou num caminho meio solitário e então eu ando desesperadamente à procura das pessoas que me possam acompanhar e a quem eu possa acompanhar para que possamos ir para um mundo no qual nos sintamos bem. E eu acho que é isso, a minha busca é essa, é encontrar as pessoas a quem eu quero dar a mão para irmos para um mundo, mesmo que seja numa realidade paralela, para irmos para um mundo em que viver vale a pena e nos saiba melhor do que o que está a acontecer atualmente. É muita dor, a atualidade tem muita, muita dor e torna-se insuportável e portanto eu sei para onde eu não quero ir, é para onde está a ir a manada e por aí eu não vou. Sofia, obrigada. Obrigada. Por partilhares tanto de ti connosco, porque eu sei que tudo o que tu dizes é tudo muito sentido e é tudo muito tu, e é isto que é a Sofia, e aqui foi apenas uma pequena amostra. Por isso, muito obrigada, Sofia, obrigada, António, obrigada Foi a um todos gosto. vocês que nos acompanham, volto a referir, em Portugal, no Brasil, nos Estados Unidos, um pouco por todo o mundo, no canal 164 da Mel. Obrigado por apoiarem a cultura, por apoiarem as artes. Procurem os livros da Sofia, procurem também os livros do António. Vale muito a pena. Se a Sofia diz que valem a pena, eu também vou procurar os livros do António. E não se esqueçam da importância que tem a leitura e estes hábitos que temos que continuar a tentar incutir e temos que continuar a conversar sobre isto porque é importante. Por isso, muito obrigada. Roubando a expressão também da Sofia, porque mais do que verdade, do que possamos falar ou do que possamos ler é poesia, não é?
Muito obrigada e até para a semana. Companhia de Dança Panteras, o teu encontro com a arte de viver.